Olá, bem-vindo aqui a mais um programa da série Ponto a Ponto, a reforma da Previdência Social, para que a gente possa entender melhor, haja vista que é um assunto que tem insistido aqui com você, muito extenso, e para isso nós temos pontuados. Os nossos convidados, o João Caires, que é secretário-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores. João, obrigado pela participação aqui conosco. E também o professor José Roberto Savoia, professor da USP e ex-secretário de Previdência Social do governo do presidente Fernando Henrique. Savoia, obrigado pela participação. Prazer. Bom, vamos mostrar então aqui na tela qual é o ponto que a gente vai ouvir a opinião dos nossos dois convidados. O ponto é o seguinte: a Previdência não precisa de reforma. É só tributar o lucro das empresas. Savoia, sim ou não? Precisa de reforma ou não precisa? Precisa sim de reforma. E, infelizmente, a gente aprendeu isso do jeito mais difícil, que foi com a crise econômica que nós tivemos nos últimos 3 anos. Até então, nós conseguimos fazer aumentos sucessivos de impostos e, de certa forma, o custo, esse aumento do déficit da Previdência, ele acabava escondido. Com a crise, caiu a receita do governo, caiu a receita das empresas e essa questão ficou visível. Então, essa reforma, ela foi adiada durante muito tempo, tentamos fazer em 98, a reforma da idade, não foi possível, e agora chegou o momento de fazê-la. Caires, precisa ou não de uma reforma na Previdência? Não, eu acho que tudo precisa de reforma, né? Mas reforma no bom sentido. O problema é que a reforma do jeito que eles estão colocando, eles estão usando uma semântica que, na nossa visão, não é uma reforma, é uma destruição do sistema de seguridade social. É lógico, tem que reformar, tem que melhorar os sistemas de auditoria, né, de fiscalização. Inclusive, vimos agora a lista das 500 maiores empresas que não pagam a Previdência. Aí tem que ver qual é o problema, o que não paga, o que está acontecendo. Você vê uma empresa gigantesca como a Vale, alguns bancos famosos aí. E você melhorar o sistema de outras coisas. Mas eu acho que tem que reformar para você também ampliar a cobertura, né? E como eu falei num outro programa aqui, debatendo, o problema não é só essa questão financeira, né? A gente vê, nós passamos aqui os últimos anos com crescimento econômico e não tinha nenhum tipo de problema. Então, o problema maior que a gente vê na CUT é que você tem que ter uma política que gere emprego, cresce, vai ter crise ou não, mas que você pense no futuro de uma forma, assim, uma política macroeconômica que você desenvolva o trabalho, você inclua as pessoas. Então, a reforma nesse sentido, de você poder incluir. Eu acho que nos últimos anos foram feitas algumas coisas nesse sentido, coisas de pegar algumas medidas provisórias que foram feitas até pela presidente Dilma, que melhorou algumas coisas, foi polêmico, mas do ponto de vista de você pegar, lembra do seguro defeso? Tinha pescador até em Brasília recebendo seguro. Então, são coisas, fraudes, essas coisas todas têm que ser fiscalizadas, né? Mas a gente precisa ampliar também a questão de cobrir as pessoas que não estão cobertas pelo sistema de seguridade social. Agora, Savoia, que você respondeu? Eu ia te perguntar se essa reforma é uma destruição do sistema previdenciário. Não, na verdade, nós estamos numa situação que eu considero que podíamos deixar a Previdência controlar o país ou o país controlar a Previdência. Então, nós estamos optando pelo país controlar a Previdência, porque se a gente deixar a Previdência do jeito que está, em 20 anos, ela vira 14% do PIB de déficit. Ou seja, metade do que, um pouco menos da metade do que a gente arrecada vai para a Previdência. Então, na verdade, nós temos que reassumir o controle, fazendo os ajustes que precisam. Os ajustes de idade, os ajustes de tempo de contribuição, embora muitos pontos polêmicos da reforma foram assodados e acabaram gerando uma expectativa ruim. 49 anos de contribuição não é viável nem num país europeu, nem num país rico como a Alemanha, né, onde se pratica 40, 43 anos no máximo. Nem no Japão, o pessoal vive mais de 100 anos. Exatamente. Então, acho que existem pontos ali que foram colocados para serem negociados, mas que a reforma vem porque era necessária, com certeza. E acho que ela traz no bojo algumas reflexões, por exemplo, sobre o mercado de trabalho, daqui para frente, como é que a gente vai absorver pessoas de 60, 65 anos no mercado de trabalho. Como é que eu vou garantir que essas pessoas permaneçam trabalhando? Né? É um outro ponto importante. Eu vou insistir numa coisa. Pode insistir. Não, é que é o seguinte, quando foi criada, né, o nosso sistema na Constituição, eu acho que a gente já tinha os exemplos dos países centrais, que os legisladores da época olharam
e criaram uma engenharia financeira muito interessante para financiar a Previdência, né? Inclusive para cobrir os rurais que não pagavam, né? Então foi criada a CSL, a COFINS, entre outras contribuições, a própria CPMF, que agora estão querendo voltar, que dizia que era pecado, agora não é mais, né? Também financiava. Mas qual é o problema? Criou-se, né, a DRU. Assim, quando se... O que é DRU? Desculpa. A desvinculação das receitas da União. É lei, mas foi criada depois que foi criado esse sistema de seguridade social. Então o governo quer ter mais liberdade de mexer no orçamento. Então você tinha uma caixinha que eu, você, o professor, todo mundo põe o dinheiro lá. Tem as contribuições que as empresas põem o dinheiro lá. Isso é altamente superavitário. Aí o governo criou uma lei, já num governo de linha liberal, não, eu vou ter mais liberdade no orçamento. Aí eu pegava 20% daquele dinheiro que estava ali naquela caixinha que é nossa, para pagar juros da dívida pública. Agora aumentaram para 30%. Então, se a gente pegar nos últimos anos o que foi tirado dessa caixinha, dá para cobrir a Previdência para muitos anos ainda. Aí a gente fala, o que a gente gasta mais hoje no Brasil? Que é os 8% do PIB também, é os juros da dívida pública. Então, a gente tem que ter uma visão macroeconômica, é o seguinte, nós vamos pagar tudo isso de juros? Porque, assim, na nossa visão é o seguinte, se criou essa história aí da TEC dos gastos, né? Que não pode, é um absurdo, em lugar nenhum do mundo existe isso. Mas é uma lógica dos rentistas do Brasil, da classe dominante, para que lá na frente ela tenha o dinheiro que ela investe comprando os títulos da dívida brasileira. Então é o seguinte, nós vamos criar um sistema que lá na frente a gente continue recebendo. E o povo é o povo, que se dane o povo, é isso. É nessa visão que eu estou olhando. E aí, Savoy? Essa caixinha que ele falou, tal. Se não mexesse na caixinha, teria superavitário, foi isso que eu entendi. Eu chego na minha casa, eu tenho meu salário, está lá o salário, né? Se o meu filho vem mais velho e fala assim, não, eu tenho direito aqui, porque quando eu nasci só existia a minha pessoa e eu vou pegar mais do que os outros, né? Eu vou discordar dele. Eu vou dizer, olha, não adianta você querer mais, porque eu tenho vários filhos. Um é Previdência, que é você, mas eu tenho um filho chamado Saúde, tenho outro que é investimentos, eu tenho vários filhos. Então eu tenho que distribuir o dinheiro para cada um deles. Um não pode ganhar mais do que o outro. E a história de você criar é uma história que ela existiu num outro momento, né? E mesmo sem ela, a Previdência hoje estaria deficitária. Na verdade... Mesmo sem, para eu entender, mesmo sem a DRU, ela estaria deficitária? Ela estaria deficitária. Tanto que você vê os gastos hoje da Previdência, né, 150 bilhões no INSS de déficit, você tem a sensação de que ele realmente é pesado. Nós precisamos encontrar uma solução. O que nós hoje podemos discordar não é da contabilidade, porque a contabilidade é posterior. Nós temos que pensar o modelo. Concordo com o Caires, onde o modelo brasileiro ele precisa ser revisto no seu todo, né? Precisa ser um modelo onde a taxa de juros é mais baixa, onde a gente não tem que pagar tanto com despesas de juros, a gente tem que ter uma alíquota de impostos para as empresas também um pouco menor, para as empresas poderem crescer, poderem voltar a investir, né? Então existe sim uma disfuncionalidade da nossa economia, mas eu acho que estamos indo aos poucos, estamos tentando resolver cada coisa ao seu tempo. Agora eu fiquei em dúvida. Ele está dizendo que mesmo sem mexer na caixinha, a Previdência Social seria deficitária. Ele falou que é deficitário porque te mexeu na caixinha. Sim, ele falou que a gente poderia mostrar isso, um estudo feito pelos próprios auditores fiscais da Previdência, da Anfip. Eles têm os dados ano a ano, inclusive tem uma tese de doutorado de uma professora no Rio de Janeiro, que ela pesquisou tudo, ano a ano. Teve, nesse período todo, 5 anos que teve déficit, o resto tudo superavitário. Aí se você pega todo o dinheiro que foi tirado aqui, o professor falou, tá a caixa ali. Aí o filho vem e cata, o outro cata, o dinheiro é nosso. Mas tem gente pegando dinheiro para pagar juros da dívida, ou outras dívidas que o governo tem que fazer. Ou seja, na nossa visão é o seguinte, essa caixinha aqui é sagrada, ninguém mexe. Né? Então aqui ninguém mexe, mas o governo vai lá e mexe. Então assim, se precisa pagar juros de dívida ou coisa parecida, que se crie outras, né? Eu acho que no Brasil, por exemplo, nós temos uma deficiência muito grande tributária, porque no Brasil não se tributa a renda. No Brasil, né, se paga em torno de 20% de imposto de renda. Nos Estados Unidos, que o pessoal diz que é um país liberal, se paga 40% sobre aqui a renda. É 27,5%. Então, não, 27,5% é o teto, mas na média é 20%. Tá. Só que, por exemplo, nós pagamos muito sobre o consumo, que é um absurdo, que a gente paga sobre o consumo, inclusive foi eliminado, né,
nos últimos tempos sobre a cesta básica, mas a gente paga muito sobre o consumo. Né? E é isso que precisava rever, você aumentar a tributação sobre a renda e diminuir sobre o consumo, porque sobre o consumo quem paga mais é justamente a classe média e os pobres. O rico é aquela coisa. Então nós temos uma tributação muito regressiva no Brasil. E não é fácil, né? O professor sabe, não é fácil mudar isso aí, mexer nesse vespeiro. O próprio Marcelo Caetano participou de um estudo. Marcelo Caetano é o secretário do INSS. Né? Ele menciona um estudo feito pelo IPEA sobre a possibilidade do país crescer 4% e equilibrar o déficit. Mas crescer 4% todos os anos é uma tarefa hoje indiana, né, que está tendo um nível de crescimento estável há muito tempo. E, infelizmente, nós não estamos tendo um nível de crescimento desejado. Então, mesmo que a gente volte a crescer, ainda leva um tempo para produzir um resultado satisfatório para a Previdência. Então, posso entender o seguinte, deixa eu entender. Então, quer dizer que a Previdência está pendurada no PIB, é isso? Com certeza. Se o PIB cresce, o déficit é menor ou desaparece, ou pode desaparecer? Ele não chega a desaparecer, mas ele ele é menor. estabiliza, fica menor. E aí, cara, estão pendurados no PIB, como é que nós vamos fazer? Não, o PIB está pequenininho, está negativo. Mas não é só isso, eu continuo insistindo, né, nessa questão de deixar a Previdência, como a gente fala que a poupança é sagrada, como algo sagrado, né? E até foi bom ele citar o nome do secretário, não quero fazer juízo de valor de ninguém. Marcelo Caetano. O Marcelo aí, que ele é o secretário que é um dos elaboradores dessa reforma. Sim. E ele é conselheiro na Brasilprev. Brasilprev é do Banco do Brasil? É Banco do Brasil. O Banco do Brasil é do governo? É do governo, mas só que ela é uma entidade privada. Que defende a previdência privada. Digo, mas é estatal. É estatal, mas ela tem uma participação de um fundo internacional, o PGF. 49%. Tem uma parte lá. Então, assim, é um cara que tem uma visão de mercado, não uma visão para a previdência pública estatal. Então, tem até um conflito de interesses aí na formulação. Então, a gente tem que pensar. É isso que eu tenho colocado sempre, onde eu vou, eu falo com a população, que é um debate assim, que tipo de país que a gente quer, qual o futuro que a gente quer, que a gente sabe, por exemplo, eu citei até num outro programa, a questão dos Estados Unidos. Eles têm um problema muito grave com a pobreza velha, na velhice. Então você vê muitos velhos pedindo esmola, porque eles não têm um tipo de assistência. É isso que a gente quer? Ou a gente quer ser uma Suécia, ou a Dinamarca, se fala muito de participação do governo no PIB, vê quanto que a Dinamarca participa. A própria Alemanha, os outros países aí da OCDE, né? Então eles têm uma participação muito maior. Agora a gente tem que discutir com a população que tipo de país a gente quer. Agora, mas um governo que está aí de forma, a nosso ver, ilegítima, não foi eleito para isso. Porque se ele prometesse uma reforma da Previdência dessa, ele não teria voto, acho que nem o dele, né? Só se ele escorregasse lá. Se ele apresentasse esse tipo de proposta. Nós vamos fazer uma reforma da Previdência que você vai ter que trabalhar há 49 anos. Alguém elegeu um governo desse? Não. Então, é de uma forma que não é um debate. Não se faz um debate sobre a reforma da Previdência a toque de caixa. Né? É essa que é a preocupação que a gente tem. Savoia, eu quero então, já que eu estou nessa idade velha, eu quero a Previdência lá da Dinamarca. Olha, eu só preciso avisar vocês e ao Caires particularmente, que se você pegar os países escandinavos, lá você pega a Suécia, não tem repasse para central sindical. Opa, peraí, mas não vamos mudar de assunto. Não, peraí, não vamos mudar de assunto. Falando de repasse para central sindical, aí nós vamos passar para outro assunto. Aí já mudou a história. É outro ponto. As pessoas querem o país de acordo com a situação, né? Olha, eu vejo o seguinte, trabalhei no governo, acompanhei muitas situações dessas. O servidor público, ele vai para uma empresa mista como essas que nós estamos para defender o interesse do Estado. Ele não vai lá para defender o interesse do setor público. Acho que essa é a distinção que a gente tem que fazer na atuação do secretário. Tanto que ele não seria nomeado para uma função dessa, a Comissão de Ética não deixaria, se houvesse esse conflito. Ele está lá na posição de defender o Estamos falando do Marcelo governo. Caetano, só para o telespectador entender. Tá. E acho que, no fundo, nós gostaríamos de ter uma previdência que ela fosse mais inclusiva, né? Que ela aumentasse a sua cobertura e ela proporcionasse, de fato, aos idosos um benefício desejável. Tem todo o que meu apoio. Aconteceu nos últimos anos é que nós vimos, sim, que a pobreza no Brasil ela não está entre o idoso.
A pobreza hoje ela está nos setores mais jovens, entre as crianças e até 14 anos. Então, eu diria que, ao longo do tempo, a Previdência tem conseguido atender esse objetivo. Então, mas Um minuto. Não, respondendo só a provocação, por exemplo. A Suécia eu tenho como exemplo, até porque era um país miserável no início do século passado, né, e através de políticas com a visão mais social-democrática, mais socialista, é um país que é exemplo. Repasse para a central sindical, por exemplo, eu sou de um sindicato metalúrgico da ABC, que nós não vivemos no imposto sindical e a CUT surge criticando e é para acabar o imposto sindical. É lógico que a gente queria ter a liberdade de poder ter um sindicato nacional, como tem na Suécia, você negociar do norte ao sul um acordo nacional, coisa que no Brasil não se pode, né? Então, tem assim, reforma trabalhista que a gente poderia discutir depois. Tá? Fala, Mas é vai, isso. vai haver e nós vamos ter oportunidade de voltar. Vamos discutir então aqui para discussão. Caires, muito obrigado pela Nada. participação. Professor Samuel, Muito obrigado prazer. também. Bom, aí está, portanto, você vê que a reforma da Previdência é uma coisa importante para o país, isso é indiscutível. As ideias são divergentes propositadamente para você formar sua própria opinião a respeito do assunto. Tá certo? É para isso que nós temos aqui duas pessoas de credibilidade, junto com as demais que já passaram pelo ponto a ponto. Nós gostaríamos de ver você no próximo programa. Até mais e obrigado pela sua atenção.